Então, pessoal, voltando aqui à Lei 8.112, na tela, a gente parou nessa tela aqui. Então, falamos o concurso, homologação, nomeação, posse, exercício, estágio probatório. Quando o servidor ele é nomeado, ele vai então tomar posse. Entre a nomeação e a posse, qual que é o prazo para a posse a partir da nomeação? Qual que é o prazo? Segundo a lei, a posse ocorrerá no prazo de até 30 dias. 30 dias. Então, você tem que tomar posse em até 30 dias, tá bem? Então, em concurso dizendo que a posse ocorrerá em 30 dias, até 30 dias, no prazo de 30 dias, estará correta a questão. Então, você foi nomeado, depois vem um ato de posse que acontece em 30 dias, em até 30 dias. Tomou posse, vai entrar em exercício. Qual que é o prazo para você entrar em exercício? Prazo de 15 dias. 15 dias, ok? Então você vai ser nomeado, tomou posse e entra em exercício. Pergunta, olha aqui para mim. Se você foi nomeado e você não tomou posse, acontece o quê? Saiu o seu nome no Diário Oficial, mas você não compareceu para tomar posse. O que vai acontecer agora com você? Hein? O que vai acontecer? Vai sair um outro ato que vai dizer: torna sem efeito a nomeação. Como assim torna sem efeito? O efeito da nomeação era separar o cargo para você, provido, para que você tomasse posse. Mas esse efeito secundário de você ir lá tomar posse não aconteceu. Então o que faz? Torna sem efeito a nomeação. Então a nomeação fica sem efeito. Sai no Diário Oficial a nomeação e sai no Diário Oficial. Fica sem efeito a nomeação de tal e tal pessoa. Tem que tornar sem efeito, tá bem? Agora, você foi nomeado, você foi lá, compareceu, tomou posse naquela cerimônia bonita, onde o diretor do órgão faz um discurso, você e os colegas, geralmente é você e vários colegas tomam posse junto, mas pode ser posse também sozinho, depender de caso a caso, mas acontece uma cerimônia, ou nem que seja uma mini cerimônia de posse. Foi lá, tomou posse, só que você não se apresentou para trabalhar. O que vai acontecer? Você não se apresentou no prazo legal para entrar em exercício. O que acontece agora, hein, pessoal? O que acontece? Vai acontecer caso de exoneração. Então, posse sem exercício é caso de exoneração. Então, nomeação, guarda comigo, ó. Nomeação sem posse torna sem efeito a nomeação. Posse sem o exercício é caso de exoneração. Então, se você tomou posse, mas não entrou em exercício, vai sair no Diário Oficial. Servidor, agora servidor, porque foi investido, né, tomou posse, servidor está sendo exonerado. Por quê? Tomou posse, mas não entrou em exercício. Então, nomeação sem posse torna sem efeito o ato de nomeação. Posse sem exercício é caso de exoneração. Maravilha? Você entrou em exercício, está lá trabalhando. Junto ao exercício começa o estágio probatório, no qual você vai ser avaliado quanto à sua assiduidade, disciplina, responsabilidade, produtividade. Vai ser avaliado no estágio se você realmente tem as atribuições e tem a capacidade para desenvolver aquela função. Qual que é o prazo do estágio probatório hoje para fim de prova de concurso? Qual que é o prazo hoje? Vamos botar na tela. Prazo podemos colocar de 3 anos, segundo jurisprudência do STF e do STJ. Cuidado aqui, porque na Lei 8.112 ainda fala que é de 24 meses, na lei. Mas a jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ, pacificaram que o estágio caminha junto com a estabilidade. Se a estabilidade é adquirida ao final de 3 anos de efetivo exercício, o estágio também será com 3 anos de efetivo exercício. E é isso que você vai levar para a sua prova, seguindo a jurisprudência do STF, que fala em 3 anos, majoritariamente, e em alguns casos fala 36 meses. Acho muito difícil aparecer 36 meses, porque a jurisprudência, de forma ampla, fala que é 3 anos, que é o mesmo prazo da estabilidade. Mas só uma ressalva, quando você for ler a lei, você vai ver que a lei fala que o estágio acontece no prazo de 24 meses. Foi a maior confusão na legislação.
sempre foi 24 meses, isso acompanhando a estabilidade, que lá atrás era 2 anos. Por quê? Quando a Constituição foi promulgada em 88, falava que a estabilidade é adquirida com 2 anos. Veio a lei e regulamentou o estágio em 24 meses. Em 98, houve a emenda 19, que jogou o prazo da estabilidade para 3 anos. Só que a lei continuou aqui, com o prazo do estágio de 24 meses. E hoje, a jurisprudência do STF e STJ fala que os dois devem caminhar juntos. Se a estabilidade é com 3 anos, o estágio será também com 3 anos. Fechado? E a gente fala mais à frente como que acontece essa avaliação no estágio. E um ponto importante é que o estágio é em cada cargo. A estabilidade ela é no serviço público. Repito, o estágio é em cada cargo, a estabilidade é no serviço público. Então, cada cargo que você passa tem que passar pelo estágio para ver se tem as condições, assiduidade, disciplina, responsabilidade e as demais. Mas uma vez que você ficou em um cargo durante 3 anos, declara a sua estabilidade e você pode mudar de cargo, vai ter que fazer um novo estágio. Mas a estabilidade você leva. E as prerrogativas de ser estável, você leva junto com você. Se você se mantém no mesmo nível da federação, então você passou para um concurso federal, adquiriu estabilidade, vai para outro concurso federal, se você é estável aqui, a estabilidade você vai levar. Mas o estágio vai ter que passar de novo. Se você sai daquele nível da federação, era estável em serviço público federal e passa para nível estadual, aí começa tudo de novo. Novo estágio e adquire nova estabilidade, tá bem? Então, pessoal, aí muda. Nesse caso aqui, uma pergunta. Eu posso ter, por exemplo, que estabilidade é com 3 anos de efetivo exercício. Eu posso ter 5 anos de efetivo exercício e não ter a estabilidade ainda? Pode. Ter 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos de efetivo exercício e não ter a estabilidade ainda? Pode, pessoal. Por quê? A estabilidade tem que ser declarada ao final de 3 anos de efetivo exercício. Uma comissão especial aprova a sua estabilidade. Você tem 2 aprovações nesse início. Uma aprovação no estágio de que você tem as atribuições naquele cargo e outra aprovação por uma comissão especial aprovando a sua estabilidade. É assim que exige o artigo 41 da nossa Constituição. Então tem que ficar 3 anos. Quando eu entrei no STJ, que foi em 2004, há muitos anos atrás, foi o meu primeiro concurso, eu era um rapaz novo, jovem, mas hoje em dia já nem tanto assim, né? Já tenho aí praticamente muitos anos de serviço, hoje eu estou com 40 anos, tinha 25 na época. Então, quando eu entrei no STJ, era um rapaz jovem, saudável, feliz e ainda feliz. Entrei, sei nem porque eu estou falando isso, veio aqui, mas segue a aula. Então, pessoal, entrei lá no STJ, conheci um rapaz que ele tinha, salvo engano, era 6 ou 8 anos de serviço público. Só que ele não tinha estabilidade. Ele disse, olha, eu vou adquirir agora a minha estabilidade que eu vou ficar no STJ. Porque ele tinha pulado em vários concursos federais. Ele ficou num concurso, inclusive concurso estadual 2 anos, outro concurso federal 2 anos, saiu, foi para outro cargo, porque ele foi passando em vários concursos. Então ele tinha 6 a 8 anos de efetivo exercício. Mas como ele não tinha ficado 3 anos ali no mesmo cargo, não houve a declaração da sua estabilidade. Ele, segundo ele, ia adquirir no STJ, ele ficou no STJ, inclusive, adquiriu lá a estabilidade, ficou lá uns 5 anos, depois ele perdeu de novo, porque ele passou um concurso para procurador do DF. Aí ele perdeu a estabilidade, começou de novo aqui e ficou, e hoje ele é da PGDF. Mas é assim que acontece. Então pode você ter 3 anos, 4 de efetivo exercício e não ter estabilidade, porque a Comissão Especial da Constituição, artigo 41, tem que fazer essa declaração. Fechado? Então você conquistou, joga na tela aí, produção, você conquistou a sua estabilidade, agora sim, tá tudo tranquilo, só que você pode, em casos excepcionais, e são excepcionais, você pode perder sim a sua estabilidade. Quando que o servidor estável pode perder estabilidade?
artigo 41 da Constituição, e também na Lei 8.112, artigo 21. Só um detalhe, na Lei 8.112 só tem duas situações, porque essa terceira aqui, ela não tem, tá só na Constituição, mas prevalece a Constituição, certamente. Então, prevê a Constituição que uma vez adquirida a estabilidade, pode perder em razão de sentença judicial com trânsito em julgado. Vem cá comigo. Olha só, então, quando nesse caso aqui, pessoal, olha só, nesse caso aqui, sentença judicial. Então você pode praticar um fato da vida, ter um processo judicial e, por decisão judicial, o juiz manda você perder o cargo. Por exemplo, quando tem um processo penal, pode não ter nada a ver com o seu dia a dia da administração pública, você não tem vinculação com o cargo, mas sofreu um processo penal em que o juiz condenou a uma pena privativa de liberdade maior do que 4 anos, um efeito da condenação é você perder o seu cargo. O juiz condena você, coloca isso na sentença, que vai perder o seu cargo, o efeito da condenação, artigo 92 do Código Penal, e depois manda um ofício. Assim, olha, administração pública, condenei aquele servidor a tal sentença, tal crime, e o efeito é perder o cargo. Manda um ofício e a administração só vai cumprir. Vai sair depois uma sentença, vai sair depois um ato administrativo executando a sentença. E ele vai, naquele caso ali, então, perder o cargo dele, porque decorreu de sentença judicial. É um caso também de demissão, tá? Então, é um caso. Ou então, por ato de improbidade, praticou um ato de improbidade, mesmo que não tinha nada a ver com o cargo, um efeito da sentença judicial de improbidade é perder a função, caso ele tinha função, tá bem? Então, é um caso. Segundo caso aqui, ó, vem para a tela, processo administrativo disciplinar, PAD, com garantia de ampla defesa. Então, pessoal, PAD, aqui sim, o servidor praticou uma infração administrativa, abriram um PAD e, nesse caso, no final, pode resultar na sua demissão. E acontece, pessoal, muito mais do que a gente imagina. A gente achar que ninguém é demitido por PAD. Tem sim as demissões. Eu trabalho e trabalhei já durante muito tempo com PAD e a gente entra no site da CGU, que traz esses dados, você vê lá que só em nível federal aplicam-se aí mais de 200, 300 demissões de servidores federais. Fora as outras sanções que são aplicadas de suspensão, que são muitas sanções, advertência então nem se fala, mas só de demissão são muitas. Claro que no universo de servidores federais não significa tanta coisa assim, mas 200, 300 demissões de servidores federais todo ano é um número também significante. E para demitir um servidor, realmente é um processo complicado, porque tem que ter um PAD, esse PAD ele tem várias fases e ao final, se a comissão indicar a demissão, a autoridade julgadora aplica a demissão naquele caso ali, fechado? Mas mediante um processo administrativo também, além do judicial, o servidor pode perder o cargo mesmo sendo estável. E a gente vê situações, inclusive, de servidor que está próximo a aposentar, falta poucos anos, comete infração e perde o cargo dele, inclusive nem aposentar ele vai. Acontece bastante isso. E a terceira situação, mediante processo avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. Nos termos de lei complementar. Então, pessoal, essa aqui é uma terceira situação que até hoje ela não está em aplicação. Por quê? Porque não foi feita essa lei complementar. Essa lei de natureza, lei complementar, até hoje ela não foi confeccionada. Então, por falta dessa lei, esse terceiro inciso não está sendo aplicado. E nesse caso aqui, essa lei, ela é uma lei que vem, ela anda no Congresso, para um pouquinho, toda vez que essa lei movimenta, fala, olha, vão trazer um caso que servidor vai perder estabilidade. Não é nada disso, pessoal. Esse caso aqui é um terceiro caso de uma lei que vai regulamentar que, se o servidor tiver um desempenho insuficiente, abaixo do que a lei estabelece, ele vai perder o cargo. Mas não é perder estabilidade, a estabilidade está garantida. É uma terceira situação de que ele pode ser demitido mesmo sendo estável. E eu já li esse projeto de lei
E são critérios razoáveis. Se o servidor não conseguir atender os critérios ali que a lei colocou, realmente não vale a pena ficar com ele. Ele tem que ter um mínimo de eficiência, um mínimo de razoabilidade. Ora, se for uma empresa privada, quem não é razoavelmente eficiente, esse cara não vai ficar. Por que no serviço ele vai ter que ficar? Então, essa lei até demora a surgir para trazer um processo de avaliação periódica de desempenho para fixar. O servidor tem que ter esse mínimo aqui. Se não tiver, você tem que estar fora. Realmente vai ter que ser assim. Que a gente preza mais e prima mais por cada vez mais eficiência no serviço público. Os servidores que entram há alguns anos, eles já têm muito mais eficiência, mas ainda tem gente que entra e não tem a eficiência que deveria ter, que com pouco esforço ele consegue. Fechado? Então são 3 situações do artigo 41. E nós temos mais lá no final da Constituição, sabe o final da Constituição, aqueles artigos que você quase não chega lá? Por quê? A sua Constituição, tenho certeza. Os primeiros artigos são todos marcadinhos aí, não tá? Na sua Constituição? Artigo 1º, artigo 5º, então tá todo rabiscado, caiu café, derramou café, comida, tá todo ali marcado. O artigo 7º, parte eleitoral ali também um pouquinho, chegou no artigo 37 da Constituição, está todo marcado, avançou um pouquinho o Poder Legislativo, também você marcou bastante, Poder Executivo, o Judiciário você estudou bastante também, artigo 144 que fala da segurança pública, só que depois do Judiciário, que entra ali, Sistema Tributário Nacional, Sistema Financeiro Nacional, Ordem Social no final da Constituição, tenho certeza que a Constituição já não está tão rabiscada assim, não é? Só que lá no final da Constituição, no artigo 169, tem perdido lá mais um caso de servidor estável que pode perder o seu cargo também, que é a parte que vai cuidar na Constituição das contas públicas. E joga na tela, que fala assim, ó, segundo o artigo 69, parágrafo 3º, o estável pode perder o cargo quando o Estado gastar mais do que o fixado na Lei Complementar 101, que é a nossa famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, da sua receita corrente líquida. Então, se a União gastar mais de 50% da receita corrente líquida com o pessoal e os demais entes gastar mais de 60%, o servidor estável pode chegar a perder o seu cargo também. Só que se o Estado está gastando mais do que ele pode com o pessoal, está gastando bastante, porque é fixado em lei o que ele pode gastar, o estável pode perder o cargo. No entanto, há um caminho para isso acontecer. Como é que vai ser então? Olha, primeira coisa, está gastando mais do que pode? Reduz, primeiro, cargos em comissão e reduz função de confiança. Reduz em 20% pelo menos dos cargos em comissão e da função de confiança. Se ficar dentro do percentual que pode gastar com o pessoal, vem cá comigo, olha só, ok, ninguém mais vai perder o cargo, resolveu a situação. Se isso não for suficiente, passa para o segundo estágio. Qual que é? Esse aqui, ó, segundo estágio, exoneração dos não estáveis. Quem não tem a estabilidade é o segundo que vai rodar, que vai perder o seu cargo. Se isso não for suficiente, aí sim, terceira medida, o servidor estável vai perder o seu cargo. Isso pode acontecer, eu nunca vi acontecer, não tenho notícia de que aconteceu, já houve rumores e a mídia gosta de fazer alardes disso, mas já aconteceu em alguns casos, mas faz a redução ali nos cargos em comissão e função de confiança, que geralmente já tem muito, faz um limpa nos cargos em comissão e já consegue adequar. E aí não chega nem ao segundo estágio, tá bem? Mas a Constituição prevê que isso possa acontecer. Se acontecer do servidor estável perder o cargo, a Constituição garante para ele uma indenização. Olha só, fala, ó, você vai ter, vem para a tela comigo, 1 mês de remuneração por ano de serviço. Ô, indenização legal, hein? Imagina que você ganha R$5.000 e você está há 5 anos. Você vai ter R$25.000 de indenização. Olha só que indenização. Dá para você dar entrada e comprar um carro de entrada. Dá para você dar entrada num carro. Olha só, pessoal. Isso não é indenização, né, pessoal? É uma indenização que realmente não vai pagar
todo o seu dano moral que você teve, o seu dano material, nem o que você às vezes, em muitos casos, está investindo, e todo o desgaste que você passou para ser aprovado e perdeu o seu carro porque o Estado gastou mais do que podia, isso aqui não indeniza. Mas é o que está previsto na Constituição. E ainda, olha só, fica vedada a criação de qualquer cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes a essa do cargo que o servidor perdeu pelo prazo de 4 anos. Durante 4 anos, não pode ocupar aquele cargo, nem criar cargo, emprego ou função semelhante a esse cargo que o servidor veio a perder. Fechado? Então falamos aqui em perder cargo e temos que colocar a diferença entre demissão e a exoneração. A demissão, quando você sai demitido, tem caráter punitivo. É punição. E a exoneração não tem caráter de punição. Então, quando você é demitido, você está sendo punido. Então, nesse caso, ó, só voltando aqui rapidamente, pode vir cá comigo. Por exemplo, aqui, ó, aqui vai sair uma portaria de demissão em razão da sentença judicial. Aqui no PAD vai sair no final uma portaria de demissão. Só que aqui no inciso 3 vai sair uma portaria de exoneração. Por quê? Porque você não teve desempenho suficiente, mas você não está sendo punido por isso, está perdendo o cargo, mas é exoneração. Aqui também, se você vier perder cargo, é por exoneração, porque foi o Estado que gastou mais do que podia, você não vai ser punido com demissão, exonera você da função, tá bem? Então, demissão representa punição, tem caráter punitivo. Exoneração, diferente, aqui está vendo o símbolo da diferença? Uma das poucas coisas que eu lembro da matemática. Então, diferença de exoneração é que exoneração não tem caráter de punição. Quais são as situações de exoneração que a lei coloca? Pode ser, então, 2 situações. Exoneração a pedido do servidor ou de ofício feita pela administração pública. A pedido pode ser tanto do cargo efetivo quanto do cargo em comissão, quando ele pede para sair. Ele pediu para sair, foi no RH, preencheu o requerimento, quero ser exonerado. Preencheu, publicou, exonerou, então rompeu o vínculo dele. Ou então pode ser exoneração de ofício, feita pela administração pública, que são 3 situações. Olha aqui, ó. Primeiro caso do cargo efetivo, quando houve inabilitação no estágio probatório, então não foi aprovado ao final do estágio, é um caso de exoneração. No caso aqui, cargo em comissão a critério da autoridade competente. Então, no cargo em comissão, a autoridade competente faz a sua nomeação e quando não quiser mais que ele fique no cargo, ele publica um ato de exoneração. Só isso. Exonera ele porque não está satisfeito com o trabalho, então perdeu a confiança, então quer tirar aquela pessoa. Publica no Diário Oficial, exonerando ele da função, sem caráter de punição. E tem a posse sem entrar em exercício, que a gente já viu, vem comigo na tela. Ele tomou posse, mas ele não entrou em exercício no prazo legal, é um caso de exoneração. Fechado, pessoal? Vem cá comigo. Olha só então, a gente vai encerrar mais um bloco aqui e vamos avançar na Lei 8.112 e nas suas disposições. Venha com a gente, espero lá.